paz do Senhor, nobres seminaristas. Sou o pastor Elidiano Ribeiro, professor da disciplina Introdução ao Apocalipse. Nesta ocasião, nós estaremos fazendo uma abordagem introdutória sobre este livro que é de extrema importância. Todos aqui que estão matriculados aí no nosso curso de teologia no nível avançado, a minha palavra de boas-vindas para todos vocês. Esperamos que dentro desta disciplina nós possamos aqui apresentar algo que seja para crescimento, algo que seja sadio, que venha contribuir de certa forma para o crescimento e o aprendizado de todos os senhores, senhoras e senhoritas que estão de posse deste conteúdo. O livro é este aqui, ó, Introdução ao Apocalipse, tá? Este livro nós estaremos fazendo uma abordagem aí sobre as questões introdutórias que estão inseridas dentro do nosso contexto. Algumas pessoas se perguntam e ficam apavoradas, outras têm dificuldade de compreender o Apocalipse. O que nós vamos procurar fazer diante destas exposições da nossa aula é fazer com que traga uma claridade, uma facilitação, de certo modo, para que todos que até aqui têm estudado as Escrituras, mas quando chega no Apocalipse, dá aquele nó. Parece que as coisas ficam um pouco complicadas. Parece que você tem uma certa dificuldade ou não quando vai compreender os eventos históricos, os eventos apocalípticos. E então nós estamos aqui dentro deste aspecto introdutório desta disciplina para tentar descortinar algumas questões voltadas para a nossa percepção e o que vem a ser esta disciplina, qual é o valor dela para que nós consigamos fazer aqui a abordagem necessária e de que forma nós aplicaremos esta disciplina no nosso dia a dia. Uma das questões muito complexas é que as pessoas têm a dificuldade de compreender dentro da literatura apocalíptica o que é aquilo que é símbolo, o que não é símbolo, o que é literal, o que não é literal, o que é que pode ser apresentado de forma literal, interpretado literalmente ou não, o que é que pode ser, que é simbólico e não pode ser interpretado de forma literal. São essas questões que circundam o livro do Apocalipse. Para tanto, introdução ao Apocalipse é a nossa disciplina. Eu, pastor Elidiano Ribeiro, estarei convosco, acompanhando e conduzindo dentro destes temas. Lembrando que nós precisamos ter a humildade e a capacidade de reconhecer que não devemos ir além do que as Escrituras nos orientam. Não devemos falar quando a Bíblia se cala. Nós devemos seguir à risca as questões voltadas para o que a Bíblia está dizendo e assim nós vamos conseguir fazer uma aplicação, uma abordagem, uma exposição mais concisa, coerente, que leve cada um dos nobres estudantes a uma percepção e uma aproximação de Deus. Este é o objetivo desta disciplina, levá-los a uma aproximação de Deus no que tange à perspectiva bíblico-doutrinária. O Apocalipse que situa-se na classe da literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica era geralmente produzida em épocas de perseguição e opressão para encorajar aqueles que sofriam por causa de sua fé. Vale ressaltar que quando a gente está aqui falando de literatura apocalíptica, é porque Apocalipse. Por que Apocalipse? Apocalipse, todos nós sabemos que é revelação. Agora, a literatura apocalíptica, tudo que é literatura apocalíptica, é aquilo que traz alusão a eventos que estão numa perspectiva futura, daquilo que está por vir. E aí algumas pessoas até pensam que Apocalipse
fala de Apocalipse, é o Apocalipse, ou seja, com uma conotação de que é o fim de todas as coisas. Na realidade, o Apocalipse, olha aqui, ó, literatura que era geralmente produzida em épocas de perseguição e opressão. Essas literaturas apocalípticas não era apenas uma questão pontual do que temos hoje por livro, texto bíblico que traz por título Apocalipse como o último livro da nossa Bíblia Sagrada. Nós temos várias literaturas apocalípticas ao longo da história, tanto na história antiga, antes da era cristã, tanto quanto na era cristã, nós vamos observar essas literaturas. Aqui, passando adiante, ó, aula 1, tá? Aula 1, Instituto Teológico Anacleto Nação Madureira, aqui para todos. Características da literatura apocalíptica. Quais são as suas características? Olha aí, ó, emprego de linguagem simbólica, de sonhos e de visões. Tudo aquilo que tem um empenho destas questões de gênero, linguagem simbólica, sonhos e visões. A outra questão aqui é a predição de um castigo catastrófico dos ímpios e de um livramento sobrenatural para os justos. Tudo que é apocalíptico tem esta conotação. Sonhos, símbolos, visões. Tem também esta conotação de predição de um castigo catastrófico. Isso aqui é também catastrófico dos ímpios e um livramento sobrenatural para os justos. Então, tudo que é relacionado ao Apocalipse tem essa questão aqui. A mensagem do livro de Apocalipse, olha aí, ó, foi escrito em tempo de crise. Como disse lá na palavra anterior, o livro de Apocalipse, o Apocalipse, ou literatura apocalíptica, ela era usada para apresentar predições de castigo e de recompensa para uns e castigo para outros. Diante disso aqui, de 81 a 96, parecia que o reino de Deus estava sendo destruído no reinado de Domiciano. Claro, aí nós temos a figura de Domiciano, um homem terrível, uma autoridade romana terrível, que tocou o terror na igreja, tocou o terror nos cristãos e em todos. Mas João, ele não tocou. Ele tocou o terror em todo mundo, mas ele não matou João. O que foi que ele fez com João? Ele praticamente coloca João, e João se torna um exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha utilizada para colocar pessoas com, de certa forma, uma característica de prisão para as pessoas também. Então, a igreja estava sendo destruída neste momento aqui. A mensagem principal do livro de Apocalipse é o triunfo de Cristo. É o triunfo de Cristo. Esta aula de número 1, nós vamos fazer essas abordagens aqui, e mais na frente nós vamos apresentar textos-chave, palavras-chave, versículos-chave, que são característicos para uma boa interpretação do Apocalipse, da literatura apocalíptica. A teologia sistemática em Apocalipse, sim, encontra-se muitas referências a respeito da cristologia, teologia, angelologia e pneumatologia. Acontece muito, tem essas questões teológicas, todas estão presentes no livro do Apocalipse: a cristologia, a angelologia, a pneumatologia e a teologia propriamente dita. Diante disso aqui, nós vamos observar, dentro da literatura do Apocalipse, dentro da sua questão sistemática, Deus aparece como criador, juiz e protetor. A cristologia, ela é riquíssima. Por quê? Porque ela apresenta Jesus como o Filho de Deus. Apocalipse 2:18, ele é o verbo de Deus. Apocalipse 19:13, é o iniciador da criação. Apocalipse 3:14, ele é o primeiro a ressuscitar. Apocalipse 1:5,
1 Coríntios capítulo 15 e versículo 20. Ele é o primogênito, ele é as primícias daqueles que foram mortos. Ele é o primeiro, foi o primeiro a ressuscitar. Paulo deixa isso bem claro, ele foi o primeiro a ressuscitar. Quando a gente vai falar de literatura apocalíptica aqui, veja bem, ela abrange, primeiramente, os escritos judaicos e cristãos compreendidos entre, o ano aqui, 250 antes de Cristo e 100 depois de Cristo. Época em que esse tipo de literatura floresceu abundantemente, embora traços dela possam ser encontrados em escritos anteriores e posteriores. Olha só, nobres seminaristas, vale ressaltar aqui o ano 250 a.C. e o ano 100. Há um momento de guerras entre esses anos finais, esses 250 anos finais da era antes da era cristã. Aqui nós temos várias revoltas, várias guerras, nós temos transições de impérios, temos a transição do Império Grego sendo sucumbido diante do poderio romano. Nós temos nesse período aqui várias guerras que fizeram pessoas se voltarem para a sua religião, para a sua fé, se apegarem com a sua fé. E talvez por esta razão explique o porquê da abrangência de literatura apocalíptica surgindo muito dentro desses períodos aqui. Então eu tenho aqui 350 anos, 100 mais 250, eu tenho 350 anos, onde esses 350 anos, dentro deste contexto, nós vamos observar muitas literaturas apocalípticas, textos apocalípticos sendo trabalhados, sendo apresentados. Olha aqui, diversos escritos desse tipo não foram reconhecidos como canônicos. Simples assim, não foram reconhecidos como canônicos. Por quais razões? Claro, porque trata-se de literatura que não tinha a inspiração do Espírito Santo. Não é porque o sujeito teve visões, as pessoas costumam muito fazer isso ultimamente, as pessoas costumam muito apresentar-se de uma forma a acreditar a sonhos e visões. Eu tive um sonho escatológico, catastrófico, pronto. Não é porque você teve um sonho, uma visão, uma revelação que seja, que isso eu vou escrever, porque tem pessoas que eles colocam a literatura deles em pé de igualdade com a Bíblia. Tem pessoas que dizem, olha, eu tive uma visão, as grandes heresias, as grandes seitas surgiram de profundas revelações, revelações profundas entregues na escuridão de um quarto, num quarto fechado. As revelações e as grandes seitas e os grandes grupos heréticos, eles se formam a partir de revelações na sua individualidade, onde eles pegam essas revelações, transcrevem para literaturas e aplicam como caráter doutrinário. Poderia falar do Charles Taze Russell, Testemunha de Jeová, poderia falar do Guilherme Miller ou do William Miller, do Adventismo do Sétimo Dia, poderia falar do senhor Joseph Smith, que teve ali as profundas revelações do anjo Moroni, quando entrega as tábuas com as escritas lá no Monte Cumorá. Poderia falar de tantos outros que tiveram suas revelações, a sua vida pautada dentro de experiências e transcreveram suas experiências e fizeram dessas experiências doutrinas e aplicaram como verdades e construiu o seu grupo sectário. Não, tome muito cuidado. Olha aqui, o Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Pedro, sim, Pedro, o Apocalipse do pastor de Hermas, a Assunção de Moisés, a Ascensão de Isaías, 2º e 4º Esdras, o livro de Jubileus, os Salmos de Salomão e o livro de Enoque. Não por acaso, esse livro aqui, esse livro de Enoque, não sei se alguém aí, onde você está, já teve acesso. Eu tenho uma parte deste livro de Enoque aqui, fiz questão de deixar ele aqui grafado, para quê? Para explicar algumas questões, porque as pessoas
as pessoas dizem que Enoque e Elias são as duas testemunhas. Claro, dizem, isso é uma aberração, claro. Aí alguém diz, qual é o fundamento para que isso seja difundido? Qual é a fundamentação? Aí disseram, a fundamentação é porque eles não morreram. Elias não morreu e Enoque não morreu. Então, eles teriam que vir para morrer. Eu disse, sim, mas por qual razão? Aí eles falaram, porque está escrito que ao homem é dado o direito de morrer uma só vez. Passando disso, segue-se o juízo. Eu disse, mas os que serão arrebatados sem provar da morte. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados sem provar da morte. Não há uma obrigatoriedade de morrer. Então, a fundamentação ela é vazia, ela é vaga. Não há fundamentação para isso. Portanto, Enoque e Elias, não existe nada que comprove ou que indique que eles serão as duas testemunhas do período final, quando da grande tribulação estiver implantada sobre a terra. Certo? Dito isto, volto aqui. Por que estou falando do livro de Enoque? Porque esse livro de Enoque aqui, esse livro tem um apocalipse de Paulo, que na realidade ele é chamado de revelação de Paulo. Estas revelações de Paulo, ele conta histórias que não estão na Bíblia, mas poderia apresentar quando Paulo fala aos Coríntios, ele dizendo assim, eu fui levado até o terceiro céu. E ele diz, não, ele disse assim, melhor, não fala ele na primeira pessoa, ele fala na terceira pessoa. Teve um homem que foi levado até ao terceiro céu. Não sei se no corpo ou se fora do corpo. Eu sei que ele viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então ele tem esse relato bíblico. E isso sim está registrado em Coríntios. Claro que a gente sabe que o apóstolo Paulo está falando dele, mas no contraponto, do outro lado tem um livro intitulado As Revelações de Paulo, ou seja, o Apocalipse de Paulo. Nessas revelações de Paulo, parte destas revelações estão contidas no livro de Enoque. Dentro desse livro, deste texto, Revelações de Paulo, tem um texto que diz assim, que aquele texto que Paulo se refere aos Coríntios, ele traz com detalhes na revelação de Paulo. E neste texto ele apresenta a seguinte questão. Ele diz que quando Paulo estava lá no céu, onde ele fala aos Coríntios, que foi até o terceiro céu, quando Paulo estava no céu, ele tem um homem que lhe acompanha e lhe apresenta. Aí ele diz no livro Revelação de Paulo, que quando Paulo estava andando e sendo apresentado toda aquela beleza que estava na sua frente, no plano eterno, ele encontra um homem, um senhor branco, de cabelo grisalho, de barba branca, e aí ele olha para aquele homem, acha ele muito interessante, a sua forma, o seu jeito, sua postura, e aí ele pergunta ao anjo que está lhe acompanhando e diz, ora, quem é este homem aí? Isto estou relatando do livro Revelações de Paulo, citado por este livro aqui, Enoque, tá bom? E aí Paulo pergunta, quem é este homem, este ancião? E o anjo que lhe acompanha diz assim, este aí é Enoque, e ele será uma das duas testemunhas do Apocalipse. Observe, o livro Revelação de Paulo, uma literatura apocalíptica não canônica, se agrega também a estes blocos aqui de escritos que não são reconhecidos como canônicos, porque não tem a inspiração do Espírito Santo e quando confrontado de acordo com o crivo doutrinário, não se acha respaldo para validação. Portanto, é literatura vaga. Aqui nós temos alguns apocalipses apócrifos. Ou seja, o que é isso? Apocalipses apócrifos, professor? Apocalipses do Antigo Testamento estão compostos aí, Apocalipse de Elias,
Apocalipse de Sofonias, Apocalipse de Zacarias, Apocalipse de Esdras. Esses são os apocalipses do Antigo Testamento. Estes aí são os apocalipses do Antigo Testamento. Isto aqui para dizer para todos os senhores, senhoras e senhoritas de posse do nosso conteúdo. Olha, nós estamos trazendo aqui aspectos introdutórios. Para tanto, dentro destes aspectos introdutórios, vale ressaltar que nós vamos apresentar o Apocalipse aí em sua composição de 3 tempos. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, as coisas que vistes, passado, as coisas que são, presente, e as coisas que depois destas vão acontecer ou hão de acontecer. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então nós vamos observar dentro da literatura apocalíptica e agora entrando mais propriamente dito dentro do livro do Apocalipse, depois de apresentar aspectos introdutórios do que é o Apocalipse, o que é a literatura apocalíptica, o que esta literatura apocalíptica apresenta para todos dentro do contexto histórico e apresentar que ela, a partir do momento em que se vale de situações calamitosas, vexatórias, perturbadoras, crises e tantos outros problemas que se agigantam diante da sociedade, é neste interim que começam surgindo as literaturas apocalípticas. E estas literaturas, elas trazem conhecimento, trazem algum contentamento, quando ela apresenta destruição catastrófica para ímpios e apresenta bonificação e restauração, recuperação para os que são justos. Diante disso, nós estamos aqui apresentando a nossa disciplina Introdução ao Apocalipse. No próximo bloco, nós retornaremos, aí sim, dentro definitivamente do livro de Apocalipse, conforme temos na nossa Bíblia Sagrada. Deus abençoe e até o próximo bloco, não saia daí.